Fala, rapaziada! Bem-vindos ao NerdBet, palpites de futebol e aposta esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para você palpites e análise dos jogos da sexta-feira, dia 23 de agosto. Mas antes, rapaziada, se você é novo por aqui, clica no botão de se inscrever. Se está gostando dos palpites, deixa o like, compartilhe o vídeo com um amigo para que o vídeo chegue a mais pessoas. Bom, sem mais delongas, bora iniciar as análises de palpites da sexta-feira, começando pela La Liga da Espanha, o jogo do Sevilha versus Villarreal, segunda rodada, início às 16h30. A equipe do Sevilha paga uma odd de 2,30, é o favorito. Primeira rodada, não tem muito o que comentar. Sevilha empatou na primeira rodada. Em sequência individual, a equipe do Villarreal vem a 6 jogos sem vencer. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5 gols. Em 6 de 8 bateu ambos marca. E o Sevilha vem a 3 jogos sofrendo gol. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em duelo de cartões, em 4 de 5 bateu menos de 2,5 cartões para Sevilha. Em 6, menos de 2,5 também para Villarreal. Ambas as equipes sofreram gol nos últimos 5 jogos, ou seja, nos últimos 5 confrontos. O mais recente deu Villarreal, mas nos últimos 5 confrontos aí foi jogo para mais de 1,5 gols. Foi jogo para ambas as equipes marcam. Então, diante disso, não vejo muita diferença nesse confronto, aonde o Sevilha, atuando em casa, vem de 2 vitórias consecutivas, bateu mais de 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos. Villarreal fora de casa, em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 4 dos 5 jogos. Então, acredito que não será diferente nesse confronto. Diante desse mercado, vamos estar deixando a probabilidade de mais de 1,5 gols para vocês. A Alemanha Bundesliga, primeira rodada para Mönchengladbach versus Leverkusen. O Leverkusen, atual campeão dessa Bundesliga, paga uma odd de 1,57. Mönchengladbach 5,25, empate 4,33, ou seja, em sequência individual. Mönchengladbach vem a 7 vitórias consecutivas. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Leverkusen vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4 e 7 de 9 bateu mais de 2,5. Em 4 de 5 saiu ambas as equipes marcam em confronto direto. Leverkusen vem a 9 confrontos de invencibilidade. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5. Nos últimos 2 confrontos recentes, Leverkusen venceu fora e empatou em casa. O Mönchengladbach, como mencionei, vem fazendo uma pré-temporada muito interessante. 8 vitórias aí, 7 vitórias consecutivas. Se for contar mais um jogo aqui da temporada passada, vai somar aí 8 vitórias consecutivas ao Borussia Mönchengladbach. O Leverkusen não passa por um bom momento, vem a 3 jogos sem vencer e não fez uma pré-temporada tão boa, mas é o atual campeão dessa Bundesliga, superando o poderoso Bayern de Munique. O Mönchengladbach vai tentar dificultar, mas acredito que o Leverkusen é o favorito a estar vencendo esse jogo. Não tenho dúvida disso. Tem um elenco mais qualificado tecnicamente, é um elenco mais longevo. Então vou deixar um jogo para mais de 2,5 e fora com empate anula. França, Liga 1, PSG versus Montpellier, início às 15h45. O PSG começou muito bem a primeira rodada, vencendo por 4-1 a equipe do Le Havre, e a equipe do Montpellier vem a 4 derrotas consecutivas, 7 jogos sem vencer, sofreu gol nos últimos 11, em 6 bateu mais de 2,5 e ambos marcam. O PSG vem a 6 jogos de invencibilidade, sofreu gol nos últimos 4, em 5 de 7 bateu mais de 2,5 gols, em 6 de 7 bateu ambos marca. Em confronto direto, o PSG vem a 11 vitórias consecutivas. A 14 confronto, a equipe do Montpellier sofreu gol. A 5 bateu mais de 2,5. O PSG foi a primeira equipe a marcar em 10 confrontos. Mais recente, 6-2, é meu parceiro. A equipe do PSG deve vencer mais uma com autoridade. Vou deixar PSG para vencer no primeiro tempo ou mais de 2,5 gols. Vamos agora para a Liga Portugal. O jogo do Farense versus Sport de Portugal, início às 16h15. A equipe do Sport de Portugal, há 5 jogos, bateu mais de 2,5. Em 5 de 6 ambos marcam. Foi a primeira equipe a marcar em 9. Em 5 venceu o primeiro tempo. E a equipe do Farense é uma equipe que em 6 de 8 foi a primeira equipe a
sofrer e vai tentar dificultar, mas eu acho muito improvável com que consiga. O Sport de Portugal, em 6 confrontos, 6 vitórias, sofreu gol em 3, em 4 de 5 bateu mais de 2.5, em 6 foi a primeira equipe a marcar, em 5 venceu o primeiro tempo. Então é um duelo bem interessante, mas acredito muito aí nessa vitória do Sport de Portugal e Sport de Portugal para vencer o jogo nessa partida. Bélgica, primeira divisão, Anderlecht versus Genk, início às 13 horas. A equipe do Anderlecht é o quarto colocado com 7 pontos e o Genk também é o quinto colocado também com 7 pontos, só que a equipe do Anderlecht tem um jogo a menos, ou seja, em sequência individual, a equipe do Anderlecht vem a 5 jogos sem derrotas, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Em 5 de 7 bateu mais de 2.5, em 5 de 6 ambos marcam, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Genk em 8 de 9 bateu mais de 2.5 e ambas as equipes marcam. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 5 confrontos. Em 4 de 5 bateu mais de 2.5, nos últimos 5 ambos marcam. E o Genk foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. Nos últimos 3 confrontos em casa, 2 vitórias do Anderlecht e uma vitória do Genk em seus domínios. Lembrando que os últimos 5 confrontos bateu ambas as equipes marcam, em 4 deles bateu mais de 2.5 gols. Então vai ser um duelo bem interessante. O Genk com certeza tem um favoritismo nessa partida, então eu posso estar deixando para vocês aqui um duelo para mais de 1.5, um duelo para ambas as equipes marcam gols. Vamos agora aqui para o jogo da Champions League, qualificação da CONCACAF, o jogo do Al Hilal do Jorge Jesus versus o Al Ahly Benghazi, início às 13 horas. Em sequência individual, a equipe do Al Ahly Benghazi vem a 3 jogos de invencibilidade, em 5 de 6 bateu ambos marcas, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O Al Hilal do Jorge Jesus, em 6 de 7 dos últimos 7 jogos, bateu menos de 2.5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. É o favorito, não tenho dúvida disso. Vou estar deixando Al Hilal para vencer o jogo. Vamos agora para a Championship da Inglaterra, o jogo do Sheriff quarta-feira, início às 16 horas. Sheffield quarta-feira versus Leeds United. A equipe do Sheffield quarta-feira atualmente é o sexto colocado, é início de temporada, não vamos focar em classificação. Em sequência individual, o Sheffield quarta-feira vem a 3 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 bateu mais de 2.5 para ambas as equipes. E o Leeds United sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em confronto direto, saiu menos de 2.5 gols nos últimos 6 confrontos do Leeds versus Sheffield quarta-feira. O último confronto deu Leeds 2-1, ou seja, é um jogo bem interessante tecnicamente. O Leeds United atuando em casa mostra ser uma equipe forte e competitiva. Então, para essa partida, ficarei no jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para a Alemanha, segunda divisão, o jogo do Hannover versus Hamburger, início às 13h30. O Hannover vem pagando a odd de 2.30, o Hamburger 2.60, o empate 3.60. Início de temporada, não focamos em classificação. Em sequência individual, o Hannover vem a 8 jogos de invencibilidade. Lembrando que ambas as equipes em 7 dos últimos 9 saiu mais de 2.5. O Hamburgo em 5 de 7 saiu ambos marca. Nos últimos 3 vem sem derrotas. Em confronto direto, o Hannover sofreu gol nos últimos 5. O confronto mais recente entre eles foi 4-3 para a equipe do Hannover pelo placar de 4-3. Para essa partida ficarei no mercado bem interessante aí, um mercado para ambas as equipes marcam. É a nossa opção, que se você não quer ir no ambos marca, gosta do mercado um pouco mais agressivo, mais de 2.5 gols. Dinamarca, Aalborg versus Aarhus, às 14 horas. Bom, na classificação não temos como focar muito, é apenas a quinta rodada para essas equipes, mas Aarhus tem 7 pontos na quinta colocação e o Aalborg é o oitavo colocado com 6 pontos. Em sequência individual, o Aalborg vem de 9 jogos sofrendo gol, em 5 de 6 bateu mais de 2.5, em 7 de 9 ambas as equipes marcam, em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. O Aarhus vem a 5 jogos sendo a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu mais de 2.5, em confronto direto o Aarhus não perde a 4 confrontos, o mais recente foi 1-0 para a equipe do Aarhus. Então, para essa partida, podemos optar como uma boa opção de mínimo possível zebra, fora com empate ou jogo para menos de 3,5. Vamos agora para a Irlanda, Premier,
primeira divisão da Irlanda, o jogo do Dundalk versus Patricks, início às 15h45. Na classificação, a equipe do Patricks é o sétimo colocado com 32 pontos, Dundalk é o nono colocado com 24 pontos. Atuando em casa, Dundalk faz a segunda pior campanha, com 17 pontos, e o Patricks faz a terceira pior campanha com 9 pontos como visitante. Em sequência individual, a equipe do Patricks vem a 6 jogos de invencibilidade, Dundalk vem a 4 jogos sem vencer, 7 jogos sofreu gol, em 7 de 9 saiu menos de 2.5, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer gol. Em confronto direto, nos últimos 2 confrontos aí, um empate e uma vitória do Dundalk. Para essa partida, acredito que será um jogo para mais de 1.5 gols. Shelbourne versus Bohemians, início às 15h45. Na classificação, Shelbourne é o líder com 48 pontos, ou seja, 26 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. E o Bohemians é o oitavo colocado com 28 pontos em 25 jogos. Em casa, Shelbourne faz a segunda melhor campanha, 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 13 e sofreu 7. Fora, Bohemians é o sexto melhor visitante da competição, marcou 14 e sofreu 14. Em sequência individual, o Bohemians vem a 3 jogos sem vitória, 3 sofreu gol. Em 5 de 7 bateu menos de 2.5 gol para ambas as equipes. E no confronto direto, nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. É um jogo que vou optar em um jogo para mais de 1.5 ou Shelbourne com empate anula. É evidentemente provável que aconteça. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram focado em apostas esportivas com dicas totalmente grátis. Então, link na descrição caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta sexta-feira de dica de trade, sexta de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Então podemos deixar para vocês esse jogo do Shelbourne versus Bohemia, mais de 1.5. Podemos estar deixando esse jogo aqui também do Hannover versus Hamburger, um jogo para ambas as equipes marcam, e podemos estar deixando também vitória do Al Hilal. Outra boa opção que vocês podem observar é PSG para vencer no primeiro tempo, é um jogo para Sport de Portugal para vencer, e pode pegar o mais de 1.5 entre Sevilha versus Villarreal. Então monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!